Estou eu aqui tomando meu belo e maravilhoso café novamente para iniciar com vocês a nossa penúltima aula. Eu já digo de uma vez, se você chegou aqui do nada, se você veio aqui, ó, vim agora, quem é você? Não, você vai voltar às outras aulas, porque há todo um percurso trabalhado para que você possa aprender num passo a passo que eu pensei com muito, muito, muito carinho para você. Deixa eu começar aqui projetando para vocês os slides que eu montei e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre um guia para uma redação de sucesso. Faltou só aquele salzinho de palmas, tipo, aê! Pois é. Deixa eu me apresentar mais uma vez, porque eu já falei com vocês que a minha mãe diz que quem tem que gostar de nós é nós. Eu sou o professor Wesley Pontes. Se você está vendo a aula por agora, muito prazer. Aqui está para vocês o meu Instagram, caso você ache que eu seja uma pessoa legal e queira me seguir. Caso você queira tirar dúvidas sobre o que nós falamos nesses nossos encontros, manda uma DM lá que eu vou te responder com todo carinho e com toda a atenção, ok? Sobre mim, eu tenho mais de 15 anos, aliás, eu tenho 15 anos, né, como experiência em redação do Enem. Eu tenho no meu currículo 3 alunos que tiraram nota 1000. Eu, desde 2017, sou corretor de banca oficial de correção de redação. E o ano passado fui primeiro lugar do Brasil, o colégio no qual eu trabalho e o projeto de redação que eu coordeno foi responsável pela maior nota de redação de todas as escolas do Brasil. E eu recebi um convite do Apogeu.com, juntamente com o governo do Paraná, para eu chegar até aqui e dar uma aula para vocês, trabalhando e ensinando como fazer uma redação de sucesso, como fazer um texto que o seu corretor vai olhar e vai falar, que redação, ó. Uau! Palmas para o seu texto, tá? Eu vim aqui porque eu quero, de fato, ajudar você e espero que tudo que eu tenha feito aqui com muito carinho, com muito amor à profissão que eu tenho, renda frutos e te dê a possibilidade de fazer um texto muito melhor no Enem, porque o meu sonho é ver jovens alcançando os seus sonhos. Como dizia Clube da Esquina, que é uma banda com a qual Milton Nascimento fez grandes sucessos, inclusive tem uma música do Beto Guedes, Lolo Borges, que eu gosto muito na voz do Milton Nascimento, chama Clube da Esquina número 2. A música diz, porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Isso mesmo, queridos, sonhos não envelhecem. Sonhe, permita-se sonhar, permita-se pensar, porque o que nos move nessa vida esquisita é sonho. Nós queríamos ter vindo ricos? Eu queria ter vindo riquíssimo. Eu vim rico? Não. Você veio rico? Não. Então, o que nos resta, portanto, é simplesmente sentar e chorar, como diz o ditado, né? Bom, o nosso cronograma está aqui. Eu pensei com muito carinho para com vocês um encontro. Eu não lembro nunca como é que eu tiro essa faixa aqui. Pronto. Eu pensei com muito carinho no encontro, aliás, num projeto de 5 encontros, e você está aqui, ó. Você está no encontro número 4. E ele é o encontro que nós vamos falar sobre os argumentos. Na realidade, aprendemos como fazer introdução. Entendemos que na introdução a gente fornece uma tese. E aí a pergunta que fica é: beleza, e como sustentar a minha tese? O que fazer nos chamados parágrafos mediais? É isso que nós vamos falar
nesse encontro de número 04, ok? Vamos começar então? Vamos começar, porque não temos tempo a perder. Então, aula número 4, vamos embora, porque é o que nos espera nesse momento, né? Então, o nosso tema de agora, deixa eu até dar uma espichada, bam, 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 peguei meu café, como fazer bons parágrafos de argumentação, né? Nós estamos aprendendo, nesse tempo curtinho que nós temos tido até então, que um bom texto, que um bom parágrafo de argumentação, que uma boa redação, ela tem um passo a passo, ela tem um percurso, ela tem uma organização. Redação não se faz simplesmente escrevendo sem nenhuma forma de planejamento, né? Redação se faz seguindo-se uma estrutura que é a que eu quero tanto que vocês sigam, né? Os parágrafos de argumento não são diferentes. Olha o textinho que eu preparei para vocês. Após a introdução, em que o tema é apresentado e a tese é explicitada, inicia-se a etapa mais importante do texto dissertativo argumentativo, o desenvolvimento. Por que eu digo que é a etapa mais importante? Você nunca convence uma pessoa apenas apresentando uma opinião sobre algo ou alguém. Mas você convence uma pessoa apresentando bons argumentos sobre algo ou alguém. Vamos dar uma dica. Imagine que eu seja professor presencial de vocês aí no Paraná. E aí a gente saiu da aula, vocês falam assim, Wes, vamos tomar um café e conversar sobre redação? Aí eu falo assim, vamos, vamos. E aí um aluno, deixa eu dar um nome para esse aluno, Jabirusco. O Jabirusco diz assim, vamos ali na cafeteria, vem quem quer. Aí eu viro para os alunos que estão comigo e digo, a cafeteria vem quem quer não é boa. Essa é a minha opinião, é a minha tese. Eu convenço alguém só porque eu dei uma opinião? Não, porque eu sou nada. A minha opinião é irrelevante, eu sou irrelevante, eu não tenho nenhuma importância no mundo, eu sou um grão de areia numa praia que é o planeta, eu sou ninguém. Eu sou o cocô do cavalo, do bandido, de uma novela da Record. De tão ruim que eu sou. Não sou importante. Mas, se eu virar para vocês e falar, gente, olha, eu não gosto da cafeteria Vem Quem Quer. A última vez que eu fui lá, o café estava frio, o bolo estava mal cozido, ela é R$ 10 mais cara que aquela cafeteria ali da frente, e lá não tem Wi-Fi gratuito. Ô, gente, eu dei 4 argumentos que convençam os meus colegas de que a cafeteria Vem Quem Quer não é boa. Qual é a conclusão a que podemos chegar? Eu nunca convenço alguém dando uma opinião, mas eu convenço alguém dando argumentos consistentes sobre aquela opinião. Me entende? É esse o caminho, é esse o processo. É nessa parte que o autor precisa demonstrar sua capacidade de argumentar com clareza, com lógica e persuasão, sustentando o seu ponto de vista. Então, um bom argumento, ele tem clareza, tem lógica e persuasão. Para quem não sabe, a palavra persuasão significa convencimento. Beleza? Vamos continuar? Um bom argumento. A função de um parágrafo argumentativo é a de sustentar o ponto de vista apresentado na introdução. Para isso, você vai recorrer a estratégias de conhecimento para tornar o seu argumento mais convincente. Antes de eu começar a mostrar para vocês os exemplos, vamos falar do espaço.
Wesley, quantas linhas eu deixo para o parágrafo de argumento? Não sei, depende. Eu vou fazer a pergunta para você. Qual que é o tamanho da sua letra? Hein? Qual que é o tamanho da sua letra? É imensa? É uma letra Jabulani? É uma letra carrapata estrela? Você não vai ter espaço para nada. O parágrafo de argumento 1 e o parágrafo de argumento 2, eles costumam ser os parágrafos mais importantes. E não é à toa que geralmente são os parágrafos maiores. Deixa eu mostrar para vocês mais uma vez a redação da Bárbara. Deixa. Eu acho legal, eu não lembro nem mais cadê o texto. Eu cheguei a fechá-lo. Espera aí, ó, cheio de links aqui, ó. Pronto. Aqui está o texto. Ó, texto, texto, texto. Vejam só. Olha só, a introdução dela, deixa eu rabiscar. A introdução dela está aqui, ó. Foi até a linha 7. O argumento 1 dela, vou mudar de cor, hein? Vou mudar de cor. O argumento 1 dela pegou a linha 7 até a linha 14. Esse é o argumento 1. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 e meia. 7 linhas e meia. O argumento 2 dela, vou mudar de cor, hein? Tem, ó, da linha 15 a 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas e meia. Na minha opinião, é o tamanho que normalmente tem que ter um argumento. 6, 7, 6 eu acho pequeno. A não ser que sua letra seja muito pequenininha, e em 6 linhas você faça milagre. Mas normalmente são 7, 8 no argumento, 7, 8. Ah, professor, mas pode um argumento ser maior que o outro? Nessa proporção que ela nos apresentou aqui, sim. O que não pode, vamos voltar para o slide, é, por exemplo, você ter um parágrafo de 8 linhas e um segundo parágrafo de 12. Não. Se o seu corretor perceber que tem um parágrafo de argumento muito grande e um outro muito pequeno, com certeza tem problema. Como diz o ditado, nesse mato tem cachorro. Porque isso não é o normal. Não é normal um parágrafo ser muito diferente. Pelo contrário, o ideal é que um parágrafo apresente-se similar a um outro em termos de tamanho, tá? Então você já aprendeu que os parágrafos de argumento são de realmente os maiores e que normalmente eles têm um tamanho parecido, que não é muito aceitável um parágrafo de argumento ser grande e um outro ser muito pequenininho, né? Agora eu quero trazer para vocês exemplos. Eu acho fundamental que você entenda, beleza, me mostre na prática parágrafos de argumento. Quais são as partes que se espera de um parágrafo de argumentação, né? Eu acho que o tema que nós vamos ter aqui, eu saí do tema dos idosos. Lembra que eu falei que cada uma dessas aulas ia ter uma temática? A introdução, nós vimos introduções que falavam sobre etarismo, focando na população idosa. Os parágrafos de argumento, nós vamos imaginar que sejam temas de redação, um tema de redação sobre desafios para o enfrentamento ao bullying entre crianças e adolescentes no Brasil. Este é um tema que eu também acho que é um super tema para o Enem deste ano, tá? Porque tivemos recentemente uma lei de criminalização do bullying. O Brasil tem uma lei de 2015, criado lá no governo Dilma, que é a lei anti-bullying, né? Que é a chamada lei para impedir a chamada intimidação sistemática, que é o sinônimo de bullying.
E todo ano nós temos casos de adolescentes que morrem, adolescentes que tiram a própria vida, de violência em escolas motivadas pelo bullying. Eu acho um hiper, ultra, super tema do Enem que vai cair a qualquer momento. Tanto o bullying, em todas as suas formas, não é? O bullying físico, o bullying verbal, o bullying psicológico, o bullying sexual, o bullying moral, né? E o bullying virtual, que é o chamado cyberbullying. Então, atenção a este tema, porque de fato é um tema muito importante e um dos cotados para o Enem, como é em todo ano, tá? Vamos ver aqui, então, parágrafos de argumento para nós entendermos o que se espera de uma argumentação. Vamos colocar a nossa caneta para funcionar, ó, escrita na tela. Então, vamos aqui verificar o que fazer no parágrafo de introdução. Para começar, todo parágrafo de argumentação vai ter conectivo. Vocês perceberam, gente? Tirando a introdução, argumento 1, conectivo. Argumento 2, conectivo. Conclusão, conectivo. São partes essenciais. São os operadores argumentativos interparágrafos. Em uma dessas aulas anteriores, eu falei com vocês que o Enem não considera expressões como primeiramente, em primeiro plano, em primeira análise, como conectivos válidos. Aí você diz, mas professor, quais conectivos eu posso usar então? Pega dos exemplos que eu coloquei aqui no material. Aqui tem o isso posto. Esse é um conectivo que você pode, a partir de agora, usar nos seus argumentos. Ô, professor, você pode me dar mais 4 possíveis conectivos de argumento 1? Chato. Posso. Ó, além do isso posto, você poderia colocar o nesse sentido e brincar com nesse viés, nesse plano, nesse prisma, nessa análise, nesse âmbito. Aí você vai criando o operador argumentativo que você quiser. Você pode colocar um por esse ângulo e vai brincando, por esse ponto de vista, por essa linha de raciocínio, por esse viés, por essa análise, por essa perspectiva. E vou sugerir também para você, ó, isso posto nesse sentido, por esse ângulo, sob tal análise. Meus queridos, eu dei 4, você vai precisar só de um, sem contar os outros que apareceram nos outros slides e que vão aparecer nesse aqui também. Adote um para você e seja feliz. Então, parte 1 de um argumento conectivo. Então, tá aqui. Parte 2 do argumento que você já sabe, tópico frasal. Ó, é possível observar que a família desempenha um papel significativo na perpetuação nas práticas de bullying entre crianças e adolescentes. Meus queridos, o tópico frasal é a parte 2 de um argumento, de uma redação de sucesso. E no tópico frasal, lembra, tópico frasal é um spoiler. O tópico frasal, ele indica o que você vai abordar no argumento. É como se fosse um resuminho que diz para o corretor o que vai ser trabalhado naquele parágrafo. É basicamente isso um tópico frasal. Um resumo do que vai ser trabalhado no parágrafo. Eu sou o leitor dessa redação, assim como você que está aí no Paraná, e eu estou aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. O que você vai dizer? Você vai falar, Wesley, esse aluno vai falar que a família tem um papel para perpetuar o bullying? É. Aí agora, cabe ao candidato
explicar. Me explica isso. Aí a gente vira para ele e fala assim, meu querido, por quê? Com base em quê? E por que você faz essa afirmação? Então agora eu preciso do porquê, que é o argumento, e do repertório. Agora começa a parte 3, que é a grandona. A parte 3, eu vou puxar uma seta e vou colocá-la aqui na lateral, ó. A parte 3 nada mais é que o desenvolvimento, que é, de fato, a abordagem daquilo que o tópico frasal propõe. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, ó, John Locke, filósofo inglês, afirma que o ser humano nasce como uma tábula rasa. Faltou um acento aqui, ó. Isto é, uma folha em branco que vai sendo preenchida pelas experiências e, faltou repetir o pelas para fazer o paralelismo, pelas influências do meio em que vive. Deixa eu colocar aqui, ó, é o exemplo 1. Eu gosto de colocar geralmente como os alunos fazem, mas eu acho que para vocês vale a pena ir com a revisão, né? E pelas influências do meio em que vivem. Aí eu, como corretor, vou falar assim, tá, o que tem a ver a tábula rasa do John Locke com bullying? Vamos ver se o aluno tornou esse repertório produtivo? Nessa perspectiva, os conectivos têm que desempenhar papéis argumentativos de relevância. A ideia de Locke relaciona-se à omissão de muitas famílias diante de atitudes agressivas dos filhos, já que, ao não intervir, elas contribuem para a formação de comportamentos violentos. Então, o aluno me diz assim, olha, o Locke diz que o ser humano é tipo uma tábua rasa, uma folha em branco, que vai sendo preenchida com as experiências. Então, pegando essa perspectiva, a ideia dele tem a ver com a omissão das famílias com a atitude dos filhos, porque se a família não intervir, você vai ter uma formação de um comportamento violento. Aí o corretor fala assim, você pode desenvolver isso melhor? Aí a aluna vai desenvolver, ó. Tal omissão ocorre, em grande parte, porque alguns pais interpretam essas ações como simples brincadeiras de criança, minimizando a sua gravidade e, consequentemente, deixando de aplicar medidas educativas adequadas, como o diálogo, o acompanhamento escolar e o ensino de valores como empatia e respeito. Vamos retomar o percurso argumentativo dessa redação. Ponto 1 do aluno. A família desempenha um papel na perpetuação do bullying. Embasamento teórico. John Locke tem uma teoria chamada tábula rasa, que afirma que o indivíduo é como se fosse uma folha em branco e ele vai sendo preenchido pelas suas experiências e as influências do meio em que ele vive. É possível dizer que essa teoria tem a ver com a atuação da família? Quando ela não intervém, ela faz com que o aluno assimile, portanto, igual na ideia da tábua rasa, um comportamento agressivo. Isso ocorre porque os pais geralmente veem o bullying como uma brincadeira de criança, minimizam a gravidade, deixam de aplicar medidas educativas como diálogo, acompanhamento escolar, ensino de valores e empatias, ou seja, a família falha porque encara o bullying como brincadeira de criança. Olha esse desenvolvimento. Aí a gente vai para a última parte, eu vou colocar de roxo, adoro roxo, acho bonito, acho dark, eu acho Monster High, adoro Monster High. Eu acho que a gente tem aqui a última parte da conclusão, da argumentação, que é a conclusão. Ai, eu errei a caneta. Peraí. Agora sim. Desse modo, vocês estão vendo como os conectivos são fundamentais?
A falta de orientação familiar torna-se um fator que favorece a continuidade do bullying nos ambientes social e escolar. Meus queridos, vocês estão diante agora da parte 4 de um argumento, o fechamento. Se você me perguntar uma estrutura de um argumento de uma redação de sucesso, eu apresentaria essa, sempre lembrando para você que não há uma única forma de argumentar. A que eu estou mostrando para vocês é apenas um modelo. Às vezes, com o professor de vocês aí no Paraná, vocês aprenderam outro modelo. Entende? Aqui é uma possibilidade das várias que dão certo. O que eu estou te mostrando, olha esse argumento. Tem como o corretor falar assim, essa aluna não explicou por que, que a família colabora para o bullying. Eu vou virar para o corretor e falar assim, você bebeu? Você tomou suco de cocô? Você tá louco? O argumento do início ao fim, com embasamento de um teórico que discute o contexto de vivência de um ser humano, trabalha o papel da família na perpetuação do bullying, quando a família vê que é uma brincadeira de criança, não corrige e não trabalha o valor e respeito, empatia, e não faz o acompanhamento do filho na escola para saber se ele é vítima ou agressor. Argumento lindo. Vamos chamá-lo de Wesley. Não é legal? Vimos aqui uma linha de raciocínio. Vamos ver um argumento agora, um segundo. Vamos imaginar agora que esse que eu vou mostrar para vocês é um argumento de número 2. Se é um argumento de número 2, espera aí. Se é um argumento de número 2, a princípio eu preciso ter o conectivo de argumento número 2. O conectivo de argumento número 2 é o elemento 1, né, de um parágrafo. Ele depende. O conectivo do argumento 1 vai ser praticamente o mesmo sempre. O conectivo da conclusão vai ser o mesmo sempre. Agora, o conectivo do argumento 1, não. Do argumento 2, não. Porque depende. Se o aluno tem uma redação de causa e consequência, são conectivos de consequência. Se o aluno tem, igual esse aqui, argumento 1 mais argumento 2, é conectivo de soma. Se o aluno tem um argumento mostrando um ponto positivo e um argumento mostrando um aspecto negativo, é um conectivo de oposição. Ou seja, o conectivo sempre está atrelado com o contexto comunicativo do qual ele faz parte. No nosso caso, é um conectivo de soma, e aqui temos o aliado a isso. E aí você fala, Wesley, você pode dar ideias de outros conectivos de soma? Eu vou te dar assim. Se você quiser usar, não quiser usar o aliado a isso, você pode usar o além disso. Você pode usar o outro sim, que é a mesma coisa que além disso. Você pode usar o juntamente a isso. E por último, você pode usar, deixa eu ver, um outro atrelado a isso. E aí eu posso brincar com vocês? Vocês podem brincar com esses operadores argumentativos. Em vez do isso, você pode falar assim, ó, aliado a essa causa, atrelado a esse fator, há também a causa X. Juntamente ao problema supracitado, é possível também apontar a falha do fulano, por sua vez. Brinquem com as palavras, tomem posse do seu texto e raciocinem. Redação é pensamento, é raciocínio. Raciocina. Raciocina, raciocina, meu amor, raciocina.
Raciocina, 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 pensa. Vamos voltar. Segunda parte de um parágrafo de argumento de sucesso, você já sabe que é o quê? Tópico frasal. Então vem comigo, ó. A expansão do ambiente digital tem favorecido o surgimento de uma nova modalidade de agressão entre os jovens, o cyberbullying. Pronto, pronto, perfeitamente. Eu tenho aqui o tópico frasal. É a parte número 2. Professor, eu ainda não entendi o que é um tópico frasal. Um spoiler. O tópico frasal é um spoiler. O tópico frasal tem como eu resumir para o leitor numa frasezinha. A ideia principal que vai ser trabalhada naquele parágrafo é o tópico frasal. Este tópico frasal está deixando claro para mim e para vocês que o aluno vai trabalhar neste parágrafo o cyberbullying. Ele vai dizer, olha, a expansão do mundo digital trouxe uma outra forma de agressão, o cyberbullying. Agora eu preciso que o argumento me fala o que é, porquê e o embasamento. Vamos lá? Começa aqui a parte 3. Recentemente, segundo os sites do Senado ao repertório, isso aqui mostra que ele leu, ou que ele, lá nas suas redes sociais, no seu Facebook, ninguém mais usa Facebook quando você não tem menos de 30 anos, né, gente? Eu sei. Nós que somos novinhos assim não usamos Facebook, mas lá no seu Instagram, no seu TikTok, no seu Snapchat, ninguém usa Snapchat, eu ainda uso, acreditem. O Snapchat, no seu Telegram, na sua rede social favorita, você segue essas páginas do governo e essas postagens aparecem para você. Ah, professor, eu não sigo. Por quê? Você mora em Marte? Só vai seguir gente que fica dançando, vai se tratar, garota. Pelo amor, gente. Não tem problema você seguir influenciadores, mas sigam também páginas que vão informá-lo sobre o mundo no qual você está, tá? Essa pessoa aqui citou o site do Senado. O governo federal tentou aprovar uma lei que responsabilizaria as plataformas digitais pelo conteúdo publicado nelas, com o objetivo de coibir discursos de ódio e práticas ofensivas, porém a proposta não foi aprovada. Essa parte aqui, ó, é a parte do repertório sociocultural. A pessoa citou aquela lei que gerou uma polêmica toda no Brasil, de uma tentativa de responsabilização das plataformas pelos discursos de ódio e violência que acontecem nelas. Essa lei foi muito debatida no ano passado e trouxe grandes discussões a nível nacional. Vamos ver como que o aluno vai usar esse conhecimento de atualidade que ele está demonstrando ter para o tema de bullying e entender se esse repertório ficou ou não produtivo. Ó, essa ausência de regulamentação contribui para a continuidade de casos de bullying virtual, uma vez que as plataformas, sem uma legislação clara e efetiva, não só deixam de agir com rigor diante de condutas inadequadas, como também apresentam falta de regras objetivas sobre o que constitui um conteúdo abusivo, como comentários depreciativos e a divulgação de fotos com o intuito de humilhar colegas, tornam o debate o combate ao problema ainda mais desafiador. Percebemos, então, o que o aluno traz em relação à lei. Ele diz assim, olha, o site do Senado Federal diz que o Brasil tentou aprovar, o governo federal tentou aprovar uma lei que responsabiliza as plataformas pelo conteúdo publicado nelas, com o objetivo de coibir o discurso de ódio, as práticas ofensivas, tipo bullying. Só que a lei foi arquivada. E aí agora a pessoa começa a mostrar, ó, essa falta de regulamentação contribui para o bullying virtual. Sabe por quê? A plataforma não tem uma legislação clara,
ela deixa de agir com rigor diante de condutas inadequadas, elas apresentam falta de regras objetivas sobre o que constitui um conteúdo abusivo, e isso torna o combate ao problema mais desafiador. Então, o texto mostra como que a falta de legislação favorece a violência, o bullying na esfera virtual. Eu acho que aqui temos um problema sintático. Deixa eu ler se eu preciso corrigir. Ó. Essa ausência contribui para a continuidade, uma vez que as plataformas, sem uma legislação, não só desde agir, como também apresentam falha, falta de regras. Realmente, vou colocar aqui ó, uma vírgula e colocar um tornando o combate ao problema ainda mais desafiador. Deixa eu arrumar também aqui, ó, exemplo 2. Eu acho legal vocês verem essas falhas para mostrar que até os bons alunos mesmos erram, né? Mas depois eu vou mandar o slide para vocês sem o problema, porque eu não sei até em que momento o aluno vai ver a aula e vai entender que na aula houve a correção. Essa parte todinha aqui, junto com o repertório, é o desenvolvimento. Desenvolvimento. E agora, para terminar, o fechamento de roxo Monster High. Assim, ao conectivo, indicando que vai haver uma finalização. O meio virtual acaba se configurando como espaço propício à disseminação do bullying em sua forma online, perpetuando práticas de violência simbólica entre crianças e adolescentes. O texto mostra, como uma espécie de conclusão deste parágrafo, que essa falta de regras sobre as plataformas colaboram para o bullying virtual. É a parte 4. Perceberam? Deixa eu só apagar aqui. Percebeu como que fica tudo muito amarradinho, muito bonitinho, muito desenvolvido? Faça isso no seu texto conectivo, uma frase de uma linha mais ou menos sendo o spoiler da ideia principal, um trecho grande em que você traz o embasamento linkado com a argumentação e dando causas justificativas e os exemplos daquela informação, e uma conclusão. É sucesso. É sucesso. Exemplo 3. Vamos lá. Exemplo 3. Olha, eu fui lá para o exemplo 4. Espera aí. Pronto. Deixa eu colocar aqui a fotinha, porque vamos... Ai, espera aí. Nada a ver. Espera aí. Escrita na tela. Bom, agora vamos voltar à ideia de que o parágrafo vai tratar um argumento 1. Ao conectivo aqui, sob esse viés, mais um exemplo de conectivo para você. E agora vamos para o tópico frasal. Percebe-se que muitas escolas brasileiras ainda falham em cumprir seu papel preventivo diante de práticas de bullying entre crianças e adolescentes. Meus queridos, isso aqui é, como diz Cazé, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro, isso aqui é relíquia. Nós temos aqui, ó, a parte 2. Temos aqui, ó, o tópico frasal. Eu estou deixando claro, desenhado, evidente para o meu corretor que este parágrafo tem um assunto delimitado. A falha da escola em cumprir o seu papel preventivo diante do bullying. Isto é um bom tópico frasal. Quando você quiser analisar o seu tópico frasal e ver se ele é um tópico frasal de uma redação de sucesso, você vai pensar o seguinte, peraí, o meu tópico frasal, ele tem uma delimitação específica sobre o que o parágrafo vai trabalhar, dando um direcionamento argumentativo claro?
Percebeu? Agora falta a gente entender por que que a escola é falha, o que que ela deixa de fazer, qual embasamento que o aluno vai trabalhar, tá? Só uma observação para não deixar vocês confusos. O aluno não é obrigado a colocar repertório sociocultural em todos os parágrafos, não. Inclusive, a grade do Enem é muito clara. O repertório é analisado uma única vez, e quando ele aparece mais de uma vez, é o repertório de maior nota. Se você não tiver repertórios para colocar nos argumentos, isso não significa que o seu parágrafo vai estar ruim. Só que, ao mesmo tempo, não é um comportamento que a gente vê nos textos que ganham as notas máximas. Por isso eu digo, sempre que possível, utilize repertórios socioculturais. Vamos ver, então, qual é a crítica que esse texto vai fazer à escola? Vejam comigo. Isso ocorre porque, em grande parte dos casos, as instituições de ensino deixam de abordar o tema de forma sistemática e educativa, o que deve muitas vezes à falta de preparo da equipe docente para lidar com esse tipo de violência, já que o assunto não costuma ser tratado de maneira aprofundada durante a formação universitária dos professores. Então, aqui é o momento em que ele diz: ó, a escola não trabalha. E uma explicação possível é que o professor não tem uma formação sobre bullying, dado que normalmente isso não é tratado na própria faculdade, quando ele ainda está num processo de graduação. Aí a pessoa vai trazer o repertório. Agora vocês estão vendo um exemplo de um repertório, mas ao final do argumento, ó. Entretanto, olha uns conectivos dando um direcionamento, aqui vai ser feita uma oposição. Essa postura omissa contraria a Lei 13.185 de 2015, conhecida como Lei Anti-Bullying, que determina a promoção de ações preventivas e educativas como principal estratégia de enfrentamento ao problema no ambiente escolar. Então, temos aqui a parte 2, deixa eu só marcar aqui que eu estou escrevendo errado, gente. A parte 3, que é o desenvolvimento. O aluno fala que a escola não ensina, porque ela não ensina, e que isso é contrário a uma lei aprovada em 2015 que fala que é o papel da escola prevenir como principal forma de combate ao bullying. E aí nós vamos para o final, o roxo Monster High. Dessa forma, aos conectivos organizando a parada, o espaço escolar torna-se ineficaz no combate a essa prática, em alguns casos até o local onde o bullying se perpetua, o que evidencia o quanto ainda há resistência e carência de mudanças estruturais nesse âmbito. Olhem esse argumento e analisem esse desenvolvimento. Ele chega a uma conclusão de que a escola vai perpetuar o bullying e ser o local onde ele vai acontecer, justamente o local em que ele deveria ser coibido. Ok? Temos aqui um fechamento que funciona até como uma forma de meio que uma consequência dessa omissão escolar. É um argumento com uma estrutura considerada de sucesso. Vamos para o último? Vamos para o último? Vamos lá. Vamos imaginar agora que nós temos um segundo argumento número 2, só que agora de consequência. Imagina, portanto, que esse parágrafo agora é o argumento número 2 e um argumento de consequência. Vamos tirar nossa foto linda. Peraí, deixa eu só tirar essa barriga aqui, ó. Ixi, peraí, que eu tô indo para os slides depois. Escrita na tela. Pronto. Como você já viu,
Temos aqui, ó, o conectivo, vamos colorir, conectivo, e temos aqui um conectivo de consequência. E aí você fala, Wesley, você pode dar outras ideias de conectivos de consequência? Eu não gostei desse, eu vou te dar mais 4. Você pode usar o devido a isso, você pode usar o consequentemente, como operador argumentativo, você pode usar o em decorrência disso, e você pode usar um como desdobramento disso. E aí eu vou lembrá-los que vocês podem brincar com a palavra disso. Você pode usar assim, em decorrência dessa omissão escolar, como desdobramento da continuidade dessa prática, devido a essa falha governamental, no lugar da palavra do pronome isso, vocês podem brincar colocando ali outras expressões que retomem e contextualizem o que foi falado anteriormente. Vou mudar a cor para nós marcarmos o nosso tópico frasal e ele está aqui, ó. Crianças e adolescentes vítimas de bullying tendem a desenvolver diversos problemas de ordem emocional. Olha o spoiler que a gente tomou. Ó, é a parte 2, o tópico frasal, e a gente sabe que é um bom tópico frasal quando ele diz de uma forma, digamos, clara, direta, resumida, a ideia principal que vai ser trabalhada no parágrafo. Eu, como leitor, e você, como leitor, sabemos perfeitamente que este parágrafo vai trabalhar a ideia de que o bullying acarreta problemas emocionais para as vítimas. Agora o texto tem que explicar quais problemas são esses, por quê, né? E o embasamento para isso, para nós termos a certeza de que é um texto que seguiu uma linha de raciocínio sólida. Acompanha comigo. De acordo com uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2023, o Brasil está entre os países com os maiores índices de ansiedade e depressão entre jovens. E o bullying é apontado como uma das principais causas desse cenário preocupante. Olha o repertório sociocultural. Ah, professor, nós estamos em 2025. Dane-se, tá perto, cala a boca. O aluno pegou ali, eu vi uma matéria de que o Brasil tem os maiores índices de ansiedade. Eu vou falar que o bullying está nessa causa. E realmente está. Ele faz umas vezes. Sabe aquela coisa que você está dando uma dedada na timeline, pareceu uma coisa aleatória, uma matéria que às vezes você leu e mal sabe que talvez vai ser algo para você usar no seu tema de redação. Vamos ver de que forma o aluno consegue mostrar para a gente que o bullying é responsável pelo adoecimento emocional dos jovens? Olha só. Isso ocorre porque as agressões constantes, sejam físicas, verbais ou virtuais, comprometem a autoestima e a segurança emocional das vítimas, que passam a se sentir inferiores, envergonhadas e sem valor diante dos colegas. A longo prazo, essas fragilidades emocionais podem gerar medo de socializar, dificuldade de confiar em outras pessoas e retraimento em ambientes coletivos, o que agrava as relações sociais e impede a construção de vínculos saudáveis. Olhem esse desenvolvimento. Olhem essa parte 3, que linda, lindinha, docinha, florzinha, as meninas superpoderosas do argumento. Cala a boca! Uau! Vejam isso! O parágrafo é muito claro, olha. As agressões constantes, que é sinônimo de bullying, porque bullying, para ser bullying, tem que ser sistemático, tem que ser frequente, pode ser físico, verbal, virtual, compromete a autoestima.
mexe com a segurança da vítima, ele vai se sentir inferior, vai ficar com vergonha, vai se sentir sem valor. A longo prazo, essas fragilidades vai fazer que ele tenha medo de se socializar, uma dificuldade de confiar nos demais, um medo de sofrer a mesma coisa diante dos outros, o que faz com que ele ainda adoeça mais. E vamos aproveitar o tema e vamos falar? Não pratique bullying, não seja babaca, não ria de um colega em situação de bullying. E quando presenciar, denuncie para a direção, fale com o responsável, não se cale diante do sofrimento alheio, tá? E não seja a plateia. Às vezes a agressão não é só de quem pratica, mas é de quem ri ou de quem presencia e não toma nenhuma medida. Beleza? Vamos para o fechamento para nós terminarmos essa aula. Roxo Monster High. Assim, em vez de serem silenciados ou punidos, esses jovens deveriam ser acolhidos e acompanhados de forma empática por toda a comunidade escolar. Ele deu até uma, no caso é ela, né, que é a Sabrina, o texto da Sabrina, ela deu uma conclusão que funciona até como uma espécie de proposta, né, o que deveria ser feito, então, para melhorar todo o contexto. E aí nós temos a frase fechamento, o elemento número 4. Perceberam, portanto, que existe uma estrutura que pode ser um padrão para te ajudar? Você que está perdido, você que não sabe para onde começar, eu estou te dando o caminho, eu estou te dando uma possibilidade de fazer um texto mais compreensível, mais organizado e mais desenvolvido, tá? Então, o que nós aprendemos, portanto, na nossa aula de hoje? Você aprendeu que um bom argumento sustenta a tese do autor, ele sempre tem que voltar no que você disse na tese. Um bom argumento precisa de organização das ideias, a gente viu que as coisas estão muito delimitadinhas, cada parte do argumento funcionando com um propósito, e um bom argumento possui um bom desenvolvimento de ideias. Eu tenho justificativas, eu tenho causas, eu tenho consequências, eu tenho exemplos, eu tenho o aprofundamento do meu raciocínio. Essa foi a nossa quarta e penúltima aula. Eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo. Eu espero muito, muito, muito que você esteja gostando disso que eu estou preparando para você. E aguardo você no nosso quinto e último encontro, no qual vamos falar um pouquinho sobre a conclusão, discutindo a proposta de intervenção do Enem, tá? Eu espero você lá. Beijo. Eu vejo vocês na próxima aula.